amor de Deus para conosco, somos capazes de resistir aos impedimentos que tentam nos desviar da vivência e de Sua palavra. Hoje nos reunimos para celebrar o 7º dia de Santinha, ela que há 7 dias partiu para junto do Pai, com fé e esperança que um dia também vamos ser acolhidos na morada eterna. Fiquemos de pé para receber a procissão de entrada cantando. Irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse Espírito de Cristo que nos reuniu, reconheçamos os pecadores, peçamos perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, para que na sua infinita bondade o Senhor perdoe todos os nossos pecados e aceite esta missa de ação de graças por uma alma que parte do nosso meio e se encontra com Deus na sua glória. Agradecemos a Deus pela vida dela, uma mãe, uma esposa, uma amiga, uma companheira. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: em tudo dai graças a Deus. Então, cheios de agradecimentos a Deus por aquilo que ela foi, é e será na nossa vida, façamos este ato de contrição. A ti, meu Deus, eu levo meu coração, eu levo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A tua bondade infinita me perdoar. Vou ser do teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, cremos que o vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que, por este mistério, a nossa irmã Santina Luísa dos Santos, adormecida em Cristo por ele, ressuscite para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado para as leituras. A obediência a Deus está acima das determinações humanas. Por meio dela, daremos testemunho daquele que foi enviado pelo Pai Celeste. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem em ter nele o seu refúgio. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o libera. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta o de espírito abatido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
mas o Senhor de todos eles o liberta. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Fiquemos de pé e aclamemos a palavra de Jesus Cristo cantando. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entrega tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Essa expressão vem de encontro à situação que nós estamos vivenciando hoje. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a missa, ou do corpo presente, ou do sétimo dia, nós, feitos de infelizes, porque tocados pela passagem física de uma pessoa que nós amamos, que nos fazia muitíssimo bem, uma pessoa que nos orientava, nos consolava, nos abraçava, nos beijava, uma pessoa que viveu em função dos seus filhos, em função do seu marido, em função de toda a sua família. Então nós choramos amargamente, nos enchemos de tristeza humana, porque, como dizia na missa do corpo presente, uma parte, nossa parte, e jamais nós teremos esta sorte de nos relacionarmos com ela, de olhar nos seus olhos, descobrir, de partilhar a alegria e a tristeza. Jamais nós ouviremos a sua palavra, a sua voz. E então, como dizia, nós ficamos sem esta sorte. Falamos de sorte enquanto humanos, enquanto homens e mulheres que estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Todavia, quando se fala de pessoas, de homens e mulheres que têm fé, que fazem das palavras do Evangelho o seu alimento diário, que fazem das palavras de Deus o seu alimento diário, nós acreditamos que, de fato, é preciso nós obedecermos a esta palavra, é preciso nós vivermos em função desta palavra, e então as lágrimas de tristeza convertem-se em lágrimas de saudades. Porque para os que acreditam em Deus, a vida não acaba neste mundo. A vida é tirada deste mundo e transformada. Do sofrimento passamos para o sem sofrimento, da tristeza passamos para a alegria, da guerra, da violência passamos para a paz, passamos para a tranquilidade, passamos para o descanso. Por isso, vocês e eu devemos fazer nossas as palavras de Pedro e os seus companheiros. É preciso, julgai vós mesmos, é preciso que todos nós obedeçamos mais a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes, a quem vós pregastes no madeiro.
Deus, por seu poder, o exaltou e tornando o guia supremo e salvador para todo o povo de Israel. E a partir dessas palavras, todos nós encontramos o motivo da nossa alegria em Cristo Jesus e o motivo de converter a nossa tristeza em saudades. Porque todos aqueles que em Cristo morrem, em Cristo vão viver. Se humanamente nós perdemos uma pessoa que amamos, divinamente nós ganhamos o intercessor junto de Deus, porque ela está no céu. Aquilo que ela não pode fazer para os filhos e para os filhos, enquanto limitada no tempo e no espaço, agora que contempla o rosto glorioso de Deus, falo de uma maneira perfeita e sem comparação. Mais do que nós falamos de Santinha, o nome pelo qual nós a chamamos, nós a devemos chamar de intercessora. Agora já não é Santinha, uma Santinha qualquer, mas é uma santa lá diante de Deus. Aliás, todos aqueles que morrem piedosamente, diz Judas Macabeu, estes vão de encontrar a alegria de viver junto de Deus. E então, Judas Macabeu pediu que os seus colegas, os soldados, os militares, se reunissem no templo para oferecerem o santo sacrifício em reparação dos seus pecados, dos pecados daqueles soldados que tinham tombado em pleno exercício do seu ministério, a fim de que, se houver alguns pecados, algumas falhas, algumas faltas, que aquela celebração, aquele sacrifício sirva de reparação pelos seus pecados. E é precisamente isso que nós estamos fazendo hoje. Se por acaso alguma coisa seja necessária fazer para que a nossa irmã, a nossa mãe, entre no reino dos céus, ela possa contemplar o rosto divino de Deus, então a nossa oração ajude, dê um empurrãozinho. Mas se a nossa oração não for necessária, porque ela já é santa, se em vida nós a chamávamos de santinha, e mais dos santos, quanto mais agora que morreu, quanto mais agora que está junto de Deus, não poderá fazer muito mais por vocês, os filhos. Portanto, se a nossa oração não tiver nada que contribui para a santificação dela, essa oração agora volta como que chuva de bênçãos e graças sobre cada um de nós. Vocês, os filhos, desde o primeiro filho, o Sr. Antônio, até a última filha, a Kátia, sobre todos vocês, sobre toda a comunidade, sobre toda a família. Porque na verdade é assim. Nós rezamos pelos nossos irmãos falecidos e os nossos irmãos lá no céu rezam por nós. Por quê? Se nós que estamos aqui neste vale de lágrimas, gemendo e chorando, rezamos, podemos fazer alguma coisa pelos falecidos, os que estão no purgatório, porque só os vivos podem louvar o Senhor. Aqueles que estão lá em cima no céu fazem de uma maneira fantástica, plena e total, para que todos nós, filhos e filhas, amigos e amigas da Dona Santina, nós possamos alcançar as graças e bênçãos. Isso é como que um retorno, um eterno retorno. Nós rezamos pelos falecidos, porque os falecidos nada podem fazer, e os santos rezam por nós, porque nós, na questão da pureza, nada podemos fazer. Há um intercâmbio de dons, de orações e preces, mas os que estão em desvantagem são os falecidos. Por isso, é que se costuma dizer que enquanto você tem vida, reze. Não espere rezar depois de morrer, porque depois de você morrer, não terá como rezar. Aliás, você será trazido ou trazida aqui, inerte, imóvel, sem força, sem energia nenhuma. E naquele momento em que se traz o seu corpo para cá, já não é você, é o seu corpo. A alma não está aí. Porque o que faz com que eu seja é a junção entre o corpo e a alma em mim. Depois que se separa a alma do corpo, já não sou eu. Mas é o corpo meu. A alma não está ali. E por que já não sou eu? Porque a alma não morre. O corpo
se desfaz. É com a minha alma que eu me apresentarei junto de Deus. E é com a minha alma e na minha alma que eu terei o apelido de santo ou de santa. Portanto, aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, e como nós acabamos de ouvir, Pedro dizendo, é preciso que nós obedeçamos a Deus do que os homens. Disso somos testemunhas. Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, então todos aqueles que com Cristo e em Cristo tiverem adormecido, também eles vão ressuscitar. Aquele que é do alto, fala as coisas do alto. Disse Jesus. E quais são as coisas do alto que Ele falou para a gente? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Eu vou para o Pai, o meu Pai e o vosso Pai. Vou preparar-vos um lugar. Quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei para vos levar comigo, a fim de que eu estiver, onde eu estiver, esteja também aquele que me tiver seguido. Isso são coisas do alto. Como criança recém-nascida, desejai o leite puro espiritual. Que leite puro espiritual é este, senão a palavra de Deus, senão os ensinamentos, senão falar das coisas do alto. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que é isso, senão atrair, senão falar das realidades do alto? O que é da terra, a terra pertence. Nós somos cidadãos do céu. O nosso lugar não é aqui nessa terra. Aqui nessa terra vivem aqueles que vivem aí, aqueles que aqui na terra permanecerão e ficarão aqueles que vivem impiamente. Aqueles que não querem falar das coisas do céu, aqueles que não querem falar das coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a falar das coisas do alto. Certos de que nós não somos eternos neste mundo. Você pode ter riqueza, pode ter carro novo, anualmente, ou de 6 meses mudar de carro, ou de mês a mês você muda de carro. Você pode ter todo tipo de roupa, todo tipo de ouro, de joias, tudo isso você vai deixar. Porque você não é eterno aqui. O seu lugar não é aqui. Todos nós somos cidadãos do céu. Então procuremos, busquemos, falemos das coisas do alto, não somente para nós mesmos, mas também falemos para os outros. E sejamos contagiantes. Sejamos homens e mulheres que testemunhem e que obedecem as coisas do alto, como diz Pedro, nessa primeira leitura. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus está falando daquelas pessoas que não querem dar crédito à sua palavra, mas a todos aqueles que deram crédito à sua palavra, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós pertencêssemos a esta terra, se nós fôssemos da terra, nós de fato teríamos chorado, choraríamos amargamente, desesperadamente, sem esperança, sem confiança, porque se tudo acaba neste mundo, então não adiantaria nada chorar, não adiantaria nada fazer o que estamos fazendo, mas nós acreditamos que nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. E então, a tristeza que sentimos pela perda da nossa mãe se converte em saudades. Porque saudade, sim. Tristeza, não para o cristão. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, levantarmos e erguer os nossos braços, suplicar do alto que os céus se abram e de lá saiam chuva de graças, chuva de bênçãos, que consolem, enxuguem as lágrimas e cicatrizem as feridas abertas pela perda da nossa mãe querida. A cada invocação, respondamos: ouvi-nos, Senhor, ouvi, Senhor, nossa súplica. Senhor da vida, acolhei em vossa morada eterna nossa irmã Santina, que partiu deste mundo. Nós vos pedimos. Senhor da vida, consola
consolai os familiares, parentes e amigos de nossa irmã Santina. Nós vos pedimos. Ouvindo, Senhor, as nossas súplicas. Senhor da vida, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança da vida eterna. Nós vos pedimos. Ouvindo, Senhor, as nossas súplicas. Senhor da vida, confortai os que sofrem e recompensai os que fazem o bem aos outros. Nós vos pedimos. Ouvindo, Senhor, as nossas súplicas. Ó Deus, nosso Criador Redentor, concedei à vossa filha Santina, falecida, o perdão dos seus pecados, para que obtenha por nossas preces a misericórdia que sempre desejou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados agora para o ofertório. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu. Manda a liberdade e a justiça, manda a vida, manda o céu, juventude, porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a santa igreja. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que nos apresentamos implorando a salvação da vossa serva Santina, e porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre vosso Filho, um juiz compassivo, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Corações ao alto. o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário a nossa dever de salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada em desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a feliz realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, ó Pai, vossos santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que
que será entregue por vós. De igual modo, a ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença do Senhor. E nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, e sejamos reunidos pelo Espírito Santo do nosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha, Santina, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da volta de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dá-nos participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São José, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ressuscitados com Cristo e em Cristo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém acredita em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, Jesus é alimento. Alimento esse que nos fortalece a cada dia de nossa vida. Vamos ao seu encontro cantando. Todo pedaço de pão
Oremos. Ó Deus, vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo alimentos e parte desta vida. Concedei que a nossa irmã Santina Luísa dos Santos, por este sacramento, chegue à mesa de Cristo na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o sol não brilhou, os pássaros não cantaram, os risos se calaram e as lágrimas rolaram em meu rosto. Meu coração sofre em silêncio. Hoje eu queria que essa verdade fosse mentira, que fosse um pesadelo e que ao acordar encontraria o meu mundo normal. Queria ter tido mais tempo para demonstrar os meus sentimentos por você. Essa dor mais uma vez bate à minha porta. E o pior é que tenho a certeza de que não será a última vez. Tenho que aprender a aceitar a morte como fator natural do ciclo da vida. Assim sofrerei menos. Assim como o sol um dia volta a brilhar, os pássaros cantar e as flores a florir, as minhas lágrimas aos poucos cessam, a minha dor aos poucos se esvai e a minha alma se conforta. Agora restam apenas a lembrança, lembranças de um tempo bom que não volta mais. Não volta os risos trocados, os abraços apertados, as histórias antigas, os passeios de família. Agora tudo o que sinto é saudade. Jamais esquecerei cada momento que vivemos juntos. Obrigado por ter sido a maior e melhor mãe do mundo. Eu não consigo encontrar uma flor que me faça esquecer essa dor. Dentro de mim ainda posso sentir o perfume que exalava de ti. Mãe, eu preciso dizer: amo você, não vou te esquecer. Não. Quando no céu te encontrar com lágrimas de amor, eu vou te regar, minha mãe, minha flor. Mãe, eu preciso dizer: amo você, não vou te esquecer. Não. Quando no céu te encontrar com lágrimas de amor, eu vou te regar, minha mãe, minha flor. Minha mãe, minha flor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de São José, o patrono de todos os trabalhadores, e da Nossa Senhora como Parto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Na alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos consola, nos anime e nos faz contemplar o outro lado da vida, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me dá de flor, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra mim.
supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.